2 Crônicas, capítulo 24. De 7 anos era Joás quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era correto aos olhos do Senhor todos os dias de Joiada o sacerdote. E tomou para ele Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. Depois disto aconteceu que Joás teve vontade de reparar a casa do Senhor. E juntou os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá, e juntai dinheiro de todo Israel, para que cada ano seja reparada a casa de vosso Deus, e vós ponde diligência no negócio. Mas os levitas não puseram diligência. Por isso o rei chamou a Joiada o principal, e disse-lhe: Por que não procuraste que os levitas tragam de Judá e de Jerusalém ao tabernáculo do testemunho, a oferta que impôs Moisés servo do Senhor, e da congregação de Israel? Porque aí em Atalha e seus filhos haviam destruído a casa de Deus, e ademais haviam gastado nos ídolos todas as coisas consagradas à casa do Senhor. Mandou, pois, o rei que fizessem uma arca, a qual puseram fora a porta da casa do Senhor, e fizeram apregoar em Judá e em Jerusalém, que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés servo de Deus havia imposto a Israel no deserto. E todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e traziam, e lançavam no arca até enchê-la. E quando vinha o tempo para levar a arca ao magistrado do rei por mão dos levitas, quando viam que havia muito dinheiro, vinha o escriba do rei, e o que estava posto pelo sumo sacerdote, e levavam a arca, e esvaziavam-na, e traziam-na de volta a seu lugar, e assim o faziam a cada dia, e recolhiam muito dinheiro. O qual dava o rei Joiada aos que faziam a obra do serviço da casa do Senhor, e tomavam pedreiros e oficiais que reparassem a casa do Senhor, e ferreiros e artesãos de metal para compor a casa do Senhor. Faziam, pois, os oficiais a obra, e por suas mãos foi a obra restaurada, e restituíram a casa de Deus à sua condição, e a consolidaram. E quando houveram acabado, trouxeram o que restava do dinheiro ao rei e à Joiada, e fizeram dele vasos para a casa do Senhor, vasos para o serviço, utensílios para os sacrifícios, colheres, vasos de ouro e de prata. E sacrificavam holocaustos continuamente na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Mas Joiada envelheceu, e morreu farto de dias, de 130 anos era quando morreu. E sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porquanto havia feito bem com Israel, e para com Deus, e com sua casa. Depois de Joiada ter morrido, vieram os príncipes de Judá, e fizeram reverência ao rei, e o rei os ouviu. E abandonaram a casa do Senhor o Deus de seus pais, e serviram aos bosques e às imagens esculpidas, e a ira veio sobre Judá e Jerusalém por este seu pecado. E enviou-lhes profetas, para que os reconduzissem ao Senhor, os quais lhes protestaram, mas eles não os escutaram. E o Espírito de Deus investiu a Zacarias, filho de Joiada o sacerdote, o qual estando sobre o povo, lhes disse: Assim disse Deus, por que quebrantais os mandamentos do Senhor? Não vos virá bem disso, porque por haver deixado ao Senhor, ele também vos deixará. Mas eles fizeram conspiração contra ele, e cobriram-lhe de pedras por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Não teve, pois, memória o rei Joás da misericórdia que seu pai Joiada havia feito com ele, antes matou-lhe seu filho, o qual disse ao morrer: O Senhor o veja, e o exija. À volta do ano subiu contra ele o exército da Síria, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram no povo a todos os principais dele, e enviaram todos seus despojos ao rei a Damasco. Porque ainda que o exército da Síria houvesse vindo com pouca gente, o Senhor lhes entregou em suas mãos um exército muito numeroso, porquanto haviam deixado ao Senhor o Deus de seus pais. E com Joás fizeram juízos. E indo-se dele os sírios, deixaram-no em muitas enfermidades, e conspiraram contra ele seus servos a causa dos sangues dos filhos de Joiada o sacerdote, e feriram-lhe em sua cama, e morreu, e sepultaram-lhe na cidade de Davi, mas não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Simeate Amonita, e Josabade, filho de Simo Abita. De seus filhos, e da multiplicação que fez das rendas, e da restauração da casa do Senhor, eis que está escrito na história do livro dos reis. E reinou em seu lugar Amazias seu filho.